E no capítulo dessa terça-feira, dia 10 de agosto, da novela Topíssima, Sem revela a Dagoberto que Pedro é um dos traficantes da Veludo Azul e vai ser preso em breve pelo delegado André, e que é por isso que Mão de Vaca chegou arrasado. Dagoberto fica sem acreditar e fala que Pedro é um policial e pede para Sem Noção parar de ficar inventando história. Sem Noção diz a Dagoberto que sente muito, mas foi o próprio Mão de Vaca que lhe contou e que ficou sabendo pelo delegado André. Dagoberto fala para Sem Noção que não entende como ele não percebeu isso e que precisa entender essa história direito. Dagoberto fala para Sem Noção que vai falar agora com Mão de Vaca e Sem Noção vai atrás do mesmo. Sem Noção pede para Dagoberto não falar para Mão de Vaca que foi ele que falou e Dagoberto fala para Sem Noção ficar quieto. Dagoberto entra no quarto de Mão de Vaca e pergunta se é verdade o que o Sem Noção lhe disse. Mão de Vaca fala para Dagoberto que é verdade sim e que seu pai é um dos líderes do tráfico da Veludo Azul e que o delegado André já tem todas as provas contra ele e que seu pai é um bandido. Dagoberto coloca a mão no rosto e diz que está envergonhado. Mão de Vaca fala para Dagoberto que é ele que está se sentindo um idiota e que mostrou para Pedro toda a sua investigação e tudo o que havia descoberto sobre a Veludo Azul. Dagoberto fala para Mão de Vaca que Pedro enganou todo mundo, inclusive o delegado André, e que ele agradece a Deus de os pais dele não estarem mais vivos, pois não iriam aguentar ver um desgosto desse. Mão de Vaca fala para Dagoberto que ainda bem que os seus avós não estão vivos para ver isso. Mão de Vaca fala para o tio que ainda bem que ele está com ele, pois não sabe como seria a vida dele se não estivesse com ele. Dagoberto fala para Mão de Vaca que também não sabe como seria a vida dele sem ele. Dagoberto chorando diz que é muita vergonha para ele descobrir que tem um irmão bandido e logo para ele que também já foi policial e que tudo isso parece mentira. Mão de Vaca abraça Dagoberto e diz que eles estão juntos nessa. Madalena vai ao quarto de Fernando e pergunta por que ele está chorando, e Fernando diz que contar pra quê se ela vai ficar feliz com o motivo. Madalena fala pro filho que desde quando ela fica feliz com a tristeza dele. Fernando fala para sua mãe que Andréa não quer mais ser sua amiga e que ela pode comemorar agora. Madalena pergunta a Fernando por que eles terminaram a amizade. Fernando diz a Madalena que Andréa ficou muito chateada quando descobriu que ele trabalhava por Pedro e que sabia do dossiê e que agora não quer mais ver a cara dele, nunca mais. Madalena fica sem entender e pergunta a Fernando que Andréa então não ajudou em nada nessa história. Fernando fala para Madalena que claro que não e que Andréa sempre lhe deu conselho para não fazer coisa errada, mas ele decepcionou todo mundo. Fernando fala para a mãe que ele decepcionou ela, seu pai, seus amigos e a garota que ele gosta. Madalena pergunta a Fernando se realmente ele gosta de Andréa. Fernando fala que sim, mas que agora não adianta mais, já que ele decepcionou ela e que fez tudo ao contrário do que ela pediu. Madalena fala para Fernando que vai conversar com Andréa. Fernando pergunta para sua mãe o que ela vai falar com Andréa. Madalena responde que vai falar com Andréa para lhe perdoar e que ele é um homem que merece uma segunda chance. Fernando fica surpreso com Madalena e pergunta se ela quer mesmo que ele e Andréa voltem a ser amigos. Madalena fala para o filho que já que Andréa ficou chateada com o que ele fez, é sinal que ela é uma pessoa direita. Madalena fala para Fernando que ele precisa se cercar de pessoas boas e direitas e que então vai ser muito bom se Andréa perdoar o mesmo e eles voltarem a ser amigos. Fernando pergunta para sua mãe se ela está falando sério e se ela vai fazer isso mesmo por ele. Fernando fala para Madalena que é porque ele achava que depois de tudo que ele fez, ele nunca teria uma chance. Madalena diz a Fernando que é isso que os amigos fazem e que ela também é sua amiga e sua mãe. Fernando agradece sua mãe e eles se abraçam. André e Carlos vão à suíte de Sofia e Carlos pede autorização a Edivaldo para que seja aberta uma garrafa de champanhe para eles comemorarem. Edivaldo fala para Carlos que Sofia está numa prisão domiciliar e não em uma festa no AP. Canarinho diz a Carlos que ele vai embora, pois teve um dia cheio, que é melhor deixar a família comemorar, mesmo que seja com um suco de laranja, e Clementina agradece a Canarinho. Canarinho fala para Carlos que ele só fez o que devia ser feito. Sofia fala para Canarinho que ele fez o que muita gente não faz e lhe agradece. Canarinho vai embora.
Andréa brinca com Clementina e diz que ela não viu o beijinho de despedida dela em Canarinho e pergunta se ela ficou com vergonha. Sofia fala para Andréa que Clementina vai desencalhar primeiro do que ela e que ainda vai ser a madrinha de casamento. Clementina fala para eles pararem com isso e que eles deixam ela sem graça. Carlos fala para Clementina que nunca é tarde para encontrar o amor e fala para ela não ligar para Andréa e para Sofia. Sofia diz a Clementina que faz gosto do casamento dela com Canarinho, mas a mesma não pode lhe abandonar e arranjar outros filhos. Clementina rindo diz a Sofia que ela não tem mais idade para gerar filhos e Andréa fala que Clementina então irá adotá-la também e todos se divertem. Pedro dorme na peixaria, mas seu telefone toca de forma insistente. Pedro acorda e atende o celular e manda Ayrton falar. Ayrton pergunta para Pedro por que a voz dele está desse jeito. Pedro responde que bebeu demais comemorando e que ele é o responsável por isso. Ayrton diz a Pedro para eles combinarem então para ele entregar o dossiê. Pedro fala para Ayrton que claro é que ele não vê a hora de tocar no dossiê para tocar fogo e que ele ainda vai sair de herói nessa história. Ayrton diz a Pedro que já é então e que eles são parceiros e que agora ele vai ser livre como um pássaro e cheio da grana. Pedro pergunta a Ayrton como eles vão fazer e pergunta se ele vai na casa dele ou ele passa na peixaria. Ayrton diz a Pedro que ele já está de saída para receber um pagamento e um serviço lá no recreio dos Bandeirantes. Pedro se irrita e pergunta se Ayrton está de brincadeira com ele. Ayrton fala para Pedro que ele não está brincando e que não é chefe do tráfico igual a ele e que precisa ralar muito para conseguir grana e que é melhor eles se encontrarem no terreno baldio do recreio. Pedro fala para Ayrton que está fechado o encontro, mas que ele vai descontar dos 500 mil o dinheiro da gasolina que ele vai gastar para encontrá-lo e que daqui a 1 hora ele chega no local. André fala para Ayrton que ele está de parabéns, que fez tudo conforme combinado e que agora eles vão sair do hospital em direção ao recreio. Ayrton diz a André que não vai sair do hospital usando um avental ridículo. André vai até a doutora Vera e fala que ele precisa das roupas do Ayrton, seu prisioneiro, mas a doutora pergunta para quê e diz que é norma do hospital os pacientes usarem avental. André fala para a doutora Vera que ele precisa levar o Ayrton no recreio para efetuar a prisão de um policial corrupto e traficante. Doutora Vera diz a André que Ayrton não pode sair do hospital, pois requer cuidados. André diz a doutora Vera que ele não pode deixar de prender o último traficante da Veludo Azul, só porque um preso ainda não está de alta. Doutora Vera fala para o delegado que ela, como médica, não pode autorizar um paciente que ainda não está em condições de sair, e André fala que entende. André sai aborrecido com a doutora Vera, que fica observando o mesmo. André fala para Graça que a doutora Vera não autorizou a saída de Ayrton do hospital. Ayrton começa a rir. André fala para Graça que agora Ayrton vai sair na marra. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Pedro liga para Paulo Roberto e deixa mensagem, dizendo que ainda é cedo da manhã, mas que ele está indo pegar o dossiê. Pedro diz que ele vai pegar o dossiê no recreio e que depois eles vão comemorar em alto estilo. Pedro toma um banho na peixaria para despertar. Pedro sai da peixaria e comemora, dizendo que o dia está lindo e que é o dia mais feliz da vida dele. Graça consegue pegar as roupas de Ayrton sem a doutora Vera perceber. Graça fala para André que conseguiu tudo e pergunta o que eles vão fazer agora. André pede para Graça distrair a doutora Vera, pois ele vai tirar o Ayrton do hospital. Graça distrai a doutora Vera e André consegue tirar Ayrton do hospital. Inês coloca na frente do carro de Pedro e fala para ele parar. Inês pergunta a Pedro se ele está indo substituir Edivaldo na suíte de Sofia. Pedro sai do carro e fica surpreso com a informação de Inês. Inês, sem entender nada, diz que pegou Pedro no flagra e que ele está indo a se divertir e que ele é um folgado. Pedro, assustado, pergunta a Inês se ela disse que Edivaldo está na suíte de Sofia. Inês fala para Pedro que foi isso mesmo que ele ouviu e que Edivaldo está virando plantão desde ontem na suíte de Sofia e pergunta se ele não tem pena do Edivaldo. Pedro fica alguns segundos em silêncio. Pedro novamente pergunta se Edivaldo está de plantão. Inês fala alto com Pedro e fala que tem certeza que é para cobrir a falta dele.
Pedro fica desesperado e percebe que tem algo estranho acontecendo e que a casa caiu para ele.